e hoje nós vamos iniciar uma série de estudos que é bem relevante para o conhecimento bíblico geral e para a vida cristã. Eu costumo dizer que existem 4 elementos que você precisa conhecer bem, se você quiser conhecer a Bíblia profundamente. Se você tomar em consideração esses 4 elementos, você consegue entender a Bíblia profundamente. O primeiro elemento, ele diz respeito à qualidade da Bíblia como um texto muito bem construído. A qualidade literária, a qualidade de texto que a Bíblia tem. Se você considerar isso e não pensar que a Bíblia é um livro extremamente simplista e bem vazio, isso vai te ajudar bastante. O segundo ponto, mais teológico, é você entender algo que nós chamamos de teologia da aliança. Como ela vai ali norteando a Bíblia do começo até o fim. Isso também te ajuda bastante, para você entender muitos textos bíblicos. Um terceiro ponto é um que envolve a questão de como os textos bíblicos conversam um com o outro. A ideia da intertextualidade ou do dialogismo, como os textos eles vão se conversando no decorrer de todo o cânon bíblico, de toda a Bíblia. E, finalmente, o último ponto, e é o que nós vamos tratar hoje nas próximas 3 quartas-feiras, é a respeito do santuário. O santuário ele está presente em todo texto bíblico, em todo contexto bíblico, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele estrutura a história bíblica e ele nos ensina muitas coisas extremamente relevantes. Hoje nós vamos introduzir esse tema, falando um pouco a respeito do sistema de redenção que aparece e é revelado para nós por intermédio do santuário. E nós trataremos nas próximas semanas a respeito das ofertas, a respeito das festas que aparecem no santuário e, finalmente, a respeito do santuário em nosso contexto atual, contemporâneo. Como isso se aplica no contexto que nós vivemos hoje. Hoje nós, então, introduziremos a questão do sistema da salvação. E eu te convido, se você estiver aí com a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, ali a princípio, no capítulo 4, onde nós temos a primeira expressão explícita ali, a primeira ocorrência explícita da ideia de sacrifícios na Bíblia. Nós temos no capítulo 3 de Gênesis algumas questões que deixam implícita a ideia ou sugerem a ideia de um sacrifício ou da morte de primeiros animais. A primeira ocorrência seria a ideia de vestimentas serem feitas de peles por Deus para Adão e Eva. Então nós temos algo que sugere isso. Mas em Gênesis 4, nós temos aqui a primeira ocorrência explícita, a que de fato é incontestável que aparece. E logo após o surgimento do pecado, que é descrito em Gênesis 3. Antes de começarmos a ler a Bíblia, eu gostaria de fazer uma breve oração e te convido a fechar os seus olhos para falarmos um pouquinho com Deus. Senhor Jesus, nós vamos agora abrir a Tua Palavra e meditar um pouco nela. Por favor, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente à Tua vontade. Nós choramos em Teu nome. Amém. Em Gênesis 4, então, nós temos uma história muito famosa. Se eu chamasse aqui crianças para contar para vocês, saberiam contar a história de Caim e Abel. Os 2 primeiros irmãos que, infelizmente, vivem de uma forma muito diferente. E um deles acaba, enfim, assassinando ali o seu irmão servo de Deus, né, por assim dizer. Nós temos nessa história essa característica que todos se lembram, o primeiro assassinato, o primeiro homicídio, mas temos aqui também uma informação bem relevante a respeito de algo que é chamado o plano da redenção, ou o sistema de salvação na Bíblia. Isso porque, como nós falamos um pouquinho nas reuniões passadas, em Gênesis 3 nós temos uma descrição da queda humana. Momento em que o ser humano decide tirar Deus do seu lugar, e ele então decide conduzir o mundo a partir da sua própria vontade, sob influência de Satanás. Em razão disso, o mundo começa a vivenciar uma realidade muito complicada, que vai piorando até a que nós vivemos hoje. E nós falamos um pouquinho disso também nas semanas passadas. Quando nós chegamos no capítulo 4 de Gênesis, diante desse problema que é o pecado surgindo, Deus ele implanta algo que é chamado de o sistema de salvação, ou plano de redenção. Basicamente,
ele coloca em prática algo para que eu e você, caso quiséssemos um dia voltar àquele modelo original de, enfim, condução do mundo a partir das ordens de Deus, nós teríamos a oportunidade de fazer isso, através da execução desse plano. E como eu disse, isso começa a ser inserido aqui no capítulo 4 de Gênesis. Nós temos aqui no início do capítulo a informação de que Adão e Eva têm um filho, e esse filho é alguém muito esperado, há uma expectativa muito grande sobre Caim. Inclusive, ele recebe um nome todo especial por conta disso. Caim, ele vai seguir a função ou a profissão de seu pai como lavrador, que foi a função que o próprio Deus deu para Adão. Abel, por outro lado, é aquele indivíduo que é apenas um coadjuvante. Ele aparece na sombra de seu irmão. Enquanto Caim tem seu nome explicado, Abel não tem. Abel é apenas o irmão de Caim. Abel, ele tem uma função que nós vemos com bons olhos hoje, a função de pastor, naquele momento literal, né, pastor de ovelhas, mas não era a função que Deus tinha dado diretamente para os homens, né, que era de lavrar a terra, embora o cuidado dos animais também era muito importante. Em todo caso, nós temos essas duas figuras, Caim e Abel, e aqui na descrição aparece para nós que em um dado momento, no verso 3, aconteceu que Caim ele traz do fruto da terra uma oferta, um sacrifício ao Senhor, ao passo que Abel, no verso 4, é dito que ele traz das primícias do seu rebanho e da gordura deste, uma oferta também a Deus. E aqui há uma informação relevante. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, só que ele rejeita aqui a oferta de Caim. Às vezes nós não nos aprofundamos muito nessa história e não entendemos o porquê isso acontece. Nenhum de nós costumamos ser empáticos quanto a Caim, porque afinal de contas ele foi o primeiro homicida, então todo mundo olha ele com olhos meio preocupados. Mas, por vezes, nós não entendemos muito bem o que está por trás disso. Por que Deus rejeita a oferta de um e aceita a oferta de outro? Isso acontece porque a questão do que é ofertado aqui, ela é muito relevante. Ela é muito relevante. Ela traz muitas questões por trás. Talvez a primeira reflexão para a gente pensar aqui é no seguinte, é aquela história de que, o que importa é fazer para Deus. O que eu vou fazer não tem tanta importância. Isso não é bem assim na Bíblia. Deus ele tem aquilo que ele pede, porque há algo por trás disso. E aqui, Caim, ele é rejeitado por Deus porque ele tem conhecimento daquilo que ele deveria entregar, mas ele não entrega. Eu não estou falando isso porque eu imaginei. O próprio Deus olha para Caim no verso 5, quando vê Caim com o semblante fechado, ele está extremamente irado, revoltado porque Deus rejeitou ele, e ele vai dizer no verso 6, por que você está irado? E por que o seu semblante caiu? Por que você está de cara fechada? Olha o verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito? Se, contudo, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Entramos aqui novamente na questão de pecado, mas não é o ponto hoje. A questão é, Caim e Abel sabiam que eles deveriam oferecer aqui um sacrifício de sangue, um sacrifício de um animal. Porque isso seria extremamente relevante para algo que nós veremos mais adiante. Caim e Abel sabiam disso. É aqui nesse momento que nós temos então o primeiro sacrifício sendo apresentado e é aqui o precursor ou aquilo que introduz o tema do santuário. Nós temos então alguns momentos que vão passar em toda a Bíblia o santuário existindo e nós vamos ver ao longo desse mês. O primeiro momento que nós temos, o primeiro período de ocorrência de sacrifícios na Bíblia é o período que nós podemos chamar de período patriarcal. O santuário ele ainda não está completamente organizado, mas os sacrifícios eles já acontecem aqui. Há uma atitude de sacrifício familiar. O patriarca, o representante da família, deveria então oferecer sacrifícios em prol de sua família, na característica que nós já falaremos, que pertence ali aos sacrifícios em si. Se você passar algumas páginas da sua Bíblia, ou olhar para o telão, né?
você chegará em Gênesis, capítulo 8, momento em que, após o grande dilúvio, que acontece ali, que Deus já havia profetizado por intermédio de Noé, que Deus já havia avisado as pessoas, depois de cair um grande dilúvio, depois de muita gente acabar morrendo por não considerar as orientações bíblicas e divinas, Deus então cessa as águas, e Noé e sua família, os únicos que se salvaram, junto com tantos outros animais em sua arca, uma história muito conhecida na cultura, né? Ele desce ali, finalmente, e no verso 20, nós temos uma ocorrência deste evento. Quando Noé levanta um altar ao Senhor, e aqui tem uma informação interessante, né? Tomando animais limpos e as aves limpas, oferece holocausto sobre o altar. Esse tema, né, de animais limpos e puros, impuros e etc., é um tema que, se você não estudou ainda e quiser saber um pouquinho mais, pode procurar a irmã Sônia e mandar uma mensagem aqui para o ministério que nós respondemos. É interessante que antes mesmo de existir povo de Israel ou qualquer coisa, Noé já está aqui falando ou tratando a respeito de animais puros e impuros, limpos e limpos. Em todo caso, ele junta ali a sua família e ele oferece esse sacrifício em prol de sua família. Nós temos uma outra ocorrência. Se você passar mais algumas páginas da sua Bíblia, você verá ali um grande homem, Abraão, ainda chamado de Abrão. Após ele ter ali um contato com o seu sobrinho, nos diz o verso 18, dentre tantos outros, que mudando Abrão ainda, né, as suas tendas, indo habitar nos carvalhais de Manré, que estão juntos a Hebrom, ele levanta ali um altar ao Senhor, onde ele oferecerá vários e vários sacrifícios ao Deus vivo. Entenda que nós temos aqui uma prática familiar patriarcal que vai ali ser o antecessor de tudo que nós conhecemos sobre o santuário. Depois que nós temos esse período acontecendo, e aqui são apenas alguns exemplos, nós chegamos até o momento em que o santuário ele é construído, o tabernáculo do deserto. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vá para o livro de Êxodo, passe aí algumas páginas mais, o próximo livro, depois do livro de Gênesis. E quando você chegar no livro de Êxodo, lá no capítulo 25, você verá um texto que é extremamente relevante e que nós retomaremos ele um pouco mais adiante para entender a aplicação teológica dele, o sentido profundo por trás. Mas, inicialmente, eu quero apenas te apresentar essa estrutura do santuário ao longo da Bíblia. Aqui nós temos, então, Deus falando para o povo de Israel o seguinte, em Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário, um templo, mesma ideia, para que eu possa habitar no meio deles. E se você observar o que está escrito a partir do verso 10 desse livro, você notará várias e várias orientações a respeito da construção desse templo. O santuário nesse período, ele era mais ou menos desse jeito. Tente olhar um pouquinho ali para o telão. Você tinha basicamente 2 espaços, e um desses espaços era dividido em 2 partes. O primeiro espaço era esse espaço externo, que você pode observar bem ali, onde tem o número 1, 2 e 3. Esse espaço, chamado de pátio, era um local em que os sacrifícios de fato eram ofertados, eram oferecidos. Então se lembre desses sacrifícios que nós lemos antes, ali com Noé e Abrão. Eles agora não são executados mais em família, eles são levados até o santuário. Ali no número 3 nós temos o altar, em que o animal era ofertado. Nós temos ali no número 2 uma bacia de bronze, que deveria conter água para que houvesse a higienização, para que fossem lavadas as mãos e etc. E quando nós entramos naquela tenda de fato, aquele local que era de fato a parte interna do santuário, nós temos ali esse espaço sendo dividido em 2. A primeira parte, que era de um acesso contínuo, todos os dias um sacerdote entrava neste local para executar uma série de rituais. Nós temos ali os seguintes móveis. Se você olhar o número 5, nós vamos ver ali um candelabro, que é basicamente um instrumento útil para iluminar o local. Então ficava ali lâmpadas de azeite para iluminar o espaço inteiro. Nós temos aqui o número 7 primeiro, depois vamos para o 6,
uma mesa que temos ali depositados sempre uma quantidade de pães, um símbolo da manutenção de Deus para com Israel. Temos também simbologias espirituais de tudo isso, mas não vem ao caso adentrar agora. Quero apenas te ensinar como isso funcionava, para quando você estudar a sua Bíblia, você conseguir visualizar, ok? Temos então no número 7, essa mesa em que ficava ali alguns pães. E finalmente, mais próximo daquela cortina roxa ali, você está vendo? Uma cortina que ficava fechada o ano inteiro, nós tínhamos diante dela um outro altar, semelhante àquele que estava no pátio, mas menor. E esse altar não tinha ali a oferta de animais, mas sim a oferta de incenso. Basicamente um negocinho que você coloca fogo e sobe fumaça e cheiro. É importante que você entenda que, muito embora tudo pareça muito bonito aqui, o santuário ele não foi construído para ser algo bonito e chamativo no sentido de você olhar e ficar vislumbrando aquilo, nossa, que coisa maravilhosa. O santuário é algo extremamente doloroso. O santuário é algo extremamente brutal. Tanto é que, diariamente, sacrifícios de animais eram ofertados no número 3 ali, no altar, ali fora. E diariamente o sangue, inclusive, era levado até dentro do santuário e lançado sobre aquela cortina roxa. Então entenda que se você entrasse no santuário sendo um sacerdote, você encontraria um local que teria um cheiro forte de morte, um local que te lembraria constantemente essa situação brutal em que eles estavam inseridos. Tudo isso nós veremos mais para frente, em melhores explicações, mas entenda que tudo isso buscava atestar algo que nós já vimos algumas semanas anteriores e que é muito forte na Bíblia. Que o pecado é algo extremamente brutal, que o pecado é algo extremamente doloroso e que a lei de Deus ela não é banal a tal ponto de que tudo isso Deus vai resolver simplesmente falando, não, está tudo bem, eu perdoo. Há um processo que precisa considerar a profundidade ou o quão doloroso é o pecado. Finalmente, quando nós falamos ainda do santuário, nós temos essa última parte, que ficava ali na parte interna, naquela tenda ali. Nós temos ali essa cortina que tampava esse espaço em que havia apenas um item. Só que o mais importante de todo esse santuário ficava ali a Arca da Aliança, que talvez, pelo menos por meio da cultura, você já tenha ouvido falar. Essa arca era basicamente um baú, de fato, em que eram guardados alguns itens muito importantes. Temos ali um pouco do maná que caiu do céu, temos as tábuas dos 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus, temos o cajado de Arão que floresce para escolher os sacerdotes. Temos então esse baú que guarda elementos muito importantes ali do contato com Deus. E acima dele uma tampa em que 2 anjos foram esculpidos. Embora tudo isso fosse feito com a melhor das madeiras, embora tudo isso fosse revestido de ouro, essa não é a parte mais importante desse local. A parte mais importante é que essa arca era um local em que Deus, ele descia até o povo de Israel e se fazia presente dentro do povo. A Bíblia fala que descia como uma nuvem e ocupava todo o santuário. Era algo muito profundo, muito importante. Por isso o santuário ele tinha um papel fundamental em uma de suas funções, que nós já veremos logo mais, e que já é anunciado aqui, vocês vão fazer um santuário para que eu esteja no meio de vocês, para que eu habite com vocês. O santuário de Israel ficou algum tempo assim, nessa formatação, mas algum tempo depois, ele tem uma construção mais definitiva. Esse santuário ele era desmontado e ele podia viajar junto com Israel, que era ainda um país ou um grupo nômade, né, que vivia de local para local. Mas, anos depois, inicialmente com Davi tentando fazer, mas finalmente o rei Salomão, ele constrói aqui o que nós vamos chamar de primeiro templo de Salomão. Ele faz uma construção enorme, maravilhosa, e em 1 Reis 7 é dito que ele finalmente acaba a obra. O rei Salomão encerra a obra da casa do Senhor. E aí ele traz todas as coisas que estavam ali
que Davi havia entregue até o templo, que Davi já havia preparado, e todos os itens, de fato, do tabernáculo são transportados até o santuário. Para você visualizar melhor, basicamente essa imagem. Não agora de uma tenda, mas nós continuamos tendo os mesmos elementos. Temos ali fora o altar, temos a bacia de bronze, agora muitas outras também. Nós temos lá dentro os mesmos móveis e, finalmente, no Santo dos Santos, temos ali também a nossa Arca da Aliança com a presença de Deus. É evidente que isso é uma representação hoje da descrição bíblica, ok? Para que você imagine e consiga ilustrar na sua mente. Nós chamamos esse templo de o primeiro templo de Salomão, porque, infelizmente, ele não se manteve em pé durante toda a história. Em um dado momento, não sei se você se lembra disso ou já ouviu falar, em um dado momento Israel é atacado e destruído. Eles se afastam de Deus e, por conta disso, eles são entregues nas mãos dos babilônios. Então, quando o exército de Nabucodonosor da Babilônia entra em Jerusalém, o templo ele é totalmente destruído. E aí há um processo de reconstrução do templo de Israel. Então nós podemos chamar isso de o segundo templo de Salomão, ou o templo de Zorobabel, que foi o líder que reconstruiu esse templo. Nós temos essas informações em alguns livros da Bíblia, principalmente Ageu, Esdras e Neemias, mas nós vemos aqui o momento em que o templo ele é concluído, ele é reconstruído ali por uma ação divina, inclusive, depois veja a história. Momento em que o povo se coloca diante do templo para que ele seja reinaugurado. Só que há algo muito diferente agora. Há algo muito impactante. Em Ageu 2, é dito para nós o seguinte, ele vai informar o seguinte, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa em sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Eles vão olhar para o templo e eles vão achar que ele não é a mesma coisa de antes. O texto de de Esdras, ele retoma essa noção e ele fala mesmo. Muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de famílias que já eram idosos e que viram a primeira casa construída, quando eles veem a segunda, eles choram em alta voz. Quando eles veem a segunda sendo reconstruída ali, ou quando o templo é reconstruído. Isso tudo acontece porque, evidentemente, esse templo ele seria menos rico do que o primeiro. Ele seria menos luxuoso do que o primeiro. Mas a principal razão, novamente, não é essa. Quando do ataque da Babilônia a Jerusalém, nós temos ali, por intermédio dos escritos de Jeremias, a informação de que a Arca da Aliança ela é transportada de Jerusalém e ela é escondida. E ela nunca mais foi descoberta ou encontrada depois disso. Quando o povo está reconstruindo o templo de Deus, eles estão felizes porque eles estão reconstruindo o templo de Deus dos céus. Mas aqueles que conheciam a glória do primeiro templo se entristecem porque da primeira vez Deus ele se fazia presente no templo de Israel e agora não mais. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, não estava mais lá. Pense um pouquinho se você tivesse vivido para ver Deus nessa igreja ou em qualquer outro lugar, de fato estar ali fisicamente presente. E depois você não consegue mais ver isso. Pense como isso seria doloroso. Foi exatamente o que esses homens e mulheres viveram. Só que o próprio Deus ele faz uma promessa para Esdras, que é bem interessante, para Esdras, para Zorobabel, enfim, faz uma promessa por intermédio de Ageu, que é a seguinte: a glória desta última casa, mesmo que vocês estejam tristes, ela será ainda muito maior do que a primeira, do que a da primeira. Essa casa terá uma glória ainda muito maior. E isso se concretiza no que nós podemos chamar de terceiro templo de Salomão. Ou ainda é o segundo, porque ele não foi destruído nesse momento. Podemos chamar assim porque em um dado momento, um homem chamado Herodes, não sei se você já ouviu falar dele, aparece no Novo Testamento várias vezes. Herodes ele faz uma grande ampliação do templo. E por isso nós podemos chamar de terceiro templo, ou entender que foi apenas uma ampliação do segundo. Mas é esse templo ainda, que Deus falou que teria uma glória maior, que vai receber a presença do próprio Cristo. Seja ali com 12 anos, quando ele conversa no meio de doutores, ouve e interroga eles.
seja em outros momentos que ele vai ensinar ali. O próprio Deus agora não mais de uma forma intangível ou que não pode ser sequer visualizado, mas agora encarnado, em pessoa, ele pisou nesse templo. Por isso sua glória é tão maior. E é esse templo, inclusive, que os apóstolos vão ter contato constantemente. Vemos aqui em Atos, por exemplo, Pedro e João ensinando ali. Nós vemos, inclusive, a descrição de várias outras portas ou pórticos, espaços no templo que eles viviam ali. E esse templo, inclusive, é aquele que, infelizmente, anos depois disso, seria destruído pelo exército romano e que viria completamente ao chão. Jesus ele tinha profetizado sobre isso, né? Nós vimos na semana passada, Jesus ele falando que não ficaria pedra sobre pedra, e até hoje está lá, em Israel, as ruínas disso. Há uma mesquita, né? um santuário islâmico no mesmo local onde o santuário ficava, e é um local hoje em Israel de grande disputa, grande disputa. Fica ainda aquele local icônico, né, o Muro das Lamentações, local em que os judeus vão até lá para se lamentar de fato. E se entristece ao ver esse templo glorioso, que já teve a presença de Deus, ser completamente destruído. Isso tudo acontece, inclusive, simplesmente porque o povo de Israel, ele se afasta de Deus e ele promove para si um processo de rejeição. Até o ponto de que, concluído o seu ministério, concluído o seu objetivo ali com o templo, e através das atitudes de Israel, o templo ele perde sua função, ele perde os seus objetivos. Paulo ele explica isso para nós no livro de Hebreus muito profundamente, e nós veremos isso melhor também nas próximas quartas. Ali em Hebreus, Paulo ele vai explicar para nós, ou ao menos acreditamos que é Paulo, né? Ele não assina a carta. Paulo ele vai explicar que, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. E é em razão disso que eles são cessados de ser feitos. Paulo ele vai falar que, olha, os sacrifícios eles tinham uma função, só que uma função que não era eterna, não era completa. E por conta disso, eles deixaram de ser oferecidos. Hoje nós não oferecemos mais sacrifícios, em primeiro lugar porque o templo ele não está mais construído, mas em segundo lugar é o mais importante, porque nós não precisamos mais. Todos esses sacrifícios, eles funcionavam a partir de um objetivo de ilustrar para nós, de nos ensinar como o plano da redenção ele funciona. Isso é algo muito profundo para você imaginar. Tente se colocar um pouco neste lugar, quando você pensar um pouco a respeito da ideia do santuário de sacrifícios. Tente se colocar na seguinte situação. Imagine que você tem um filho que você criou com o maior amor, entregou tudo para ele, ensinou da melhor forma possível. E esse filho, em um dado momento, ouve as suas orientações e fala: pai, mãe, eu não quero saber. Eu vou fazer o que eu bem entender. Eu vou viver como eu quiser. Você sabe que a condução dele, o caminho que ele vai trilhar, vai conduzi-lo até a morte, vai conduzi-lo até a destruição. Quando nós olhamos para a realidade de Deus em contato com a humanidade, nós vemos um exemplo clássico, ou o maior deles, disso. Um exemplo que nos mostra um pai que criou um filho e mostrou o caminho, só que um filho que falou: olha, eu não quero saber, eu quero viver como eu bem entender. Mesmo sendo avisado de que ele morreria caso ele fizesse isso. Essa parte ela não é tão relevante para nós, porque nós vemos rebeldia diariamente. Isso não nos impacta tanto. O mais impactante é a resposta de Deus diante dessa atitude do filho, que foi exatamente a resposta que construiu todo esse sistema que eu mencionei para vocês brevemente hoje. O sistema que aparece durante toda a Bíblia. A resposta de Deus foi olhar para o filho e falar: olha, eu sei que você escolheu isso, mas se um dia você quiser voltar, eu vou te dar um caminho. Só que nós temos um problema. Jesus ele já havia explicado, quando ele estava ali entre os seres humanos,
Nós temos essa revelação também dada ainda para Adão e Eva. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte e que não há forma de nós pegarmos a lei de Deus e jogar para debaixo do tapete. Deus se depara então com um problema que o ser humano ele estava sentenciado a morrer e isso era inevitável. Como então ele faria para que isso fosse resolvido? E o caminho que ele consegue encontrar e o caminho que ele começa a colocar em prática é o seguinte: a sentença que você deveria sofrer, eu vou pegar e vou colocar um substituto no lugar. No lugar de você morrer, alguém vai morrer no seu lugar. Só que não vale ser qualquer pessoa. Não vale. Isso não serviria. E é por isso que ele decide, naquele momento, que ele ocuparia o lugar da humanidade. Ele decide que, já que ele não queria que o ser humano padecesse, ele padeceria em seu lugar. Todos os animais que são ofertados ali, que são entregues no santuário, são símbolos que anunciam constantemente esse sacrifício que Deus havia prometido. Só que eles são símbolos ainda imperfeitos e por isso, em um dado momento, eles cessam de ser feitos, já que, neste momento, e você pode ler ali em Hebreus 10, versículo 10, o corpo de Cristo, ele é ofertado uma vez por todas, para que nós fôssemos santificados. É apenas aí que os sacrifícios, que o santuário, ele perde ali a sua função. Quando nós olhamos no geral esse panorama do santuário ao longo da história bíblica, nós percebemos duas funções desse santuário que você precisa considerar para as próximas quartas-feiras. Basicamente, com isso eu encerro o que nós vamos estudar hoje. A primeira função, ela surge para nós no versículo 8 de Êxodo 25, que nós já lemos. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus ele tem uma atitude muito positiva para com os seres humanos. Algo que, se você pensar profundamente, nos impacta. Porque mesmo um filho tendo olhado para um pai e falado, olha, eu não quero saber, eu quero seguir a minha vida, Deus ele ainda fala, olha, eu vou te dar uma outra chance de você se aproximar de mim. E enquanto essa chance não se executa, eu vou me aproximar de você. E o santuário ele tem essa função. A função que nós podemos chamar de função doxológica, ou uma função de adoração, porque naquele local a presença de Deus podia ser sentida e o povo poderia ir para reconhecer essa presença. E a adoração nada mais é do que você reconhecer a dignidade ou a autoridade de alguém que lhe é devido. Quando você reconhece quem Deus é na tua vida, você está adorando Ele. Por isso que você está aqui hoje, inclusive. Você reconhece que é importante ouvir a palavra dEle. É um processo de adoração. O santuário, então, é olhar e exercer essa função de que Deus ele está presente e que, portanto, nós podemos ir adorá-lo. A presença de Deus ela era essencial ali. Mas há uma segunda função, e talvez a função mais relevante para nós, mais incrível para nós, que é aquela que aparece em Levítico 16 e que nós retomaremos nas próximas quartas. O santuário ele tinha a função de, em um determinado dia no ano, oferecer para nós expiação. Uma palavrinha um pouquinho difícil que significa purificação, perdão profundo, limpeza. Era através do santuário que os pecados eram perdoados perante o Senhor. E assim nós poderíamos nos reaproximar de Deus. Isso porque, como eu já disse, desde que Adão e Eva se afastam do jardim, por ordem de Deus, desde aquele momento em que eles recebem a sentença de que eles iriam de fato morrer, porque o salário ou a consequência do pecado era a morte, nós temos a ação de um Deus que olha para os seus filhos e fala, olha, eu vou te dar uma outra oportunidade. Um dia, eu vou vir morrer por vocês. E enquanto eu não venho, você vai ter que pegar um animal que não tem culpa nenhuma. Um animal que não tem nada a ver com o seu pecado.
e você vai levar ele até um altar. Você vai tirar com suas próprias mãos a vida deste animal, para que você entenda a profundidade do pecado, para que você entenda a brutalidade disso. E você entenda que pecado, ele não se justifica, né, como diz aquela música. O pecado, ele precisa ser pago. Mas entenda que, no fim das contas, esses animais, eles não poderiam resolver o problema. Aquilo só funcionava porque, em um determinado momento, Cristo viria com a oferta do seu corpo e finalizaria toda a história humana de rebeldia. É por isso que o santuário ele sempre termina apontando para a cruz de Cristo, apontando para a conclusão daquela promessa de Deus, apontando para a maior promessa e a maior demonstração de amor que qualquer um poderia ver. E aí nós podemos retomar um texto que nós já vimos um pouco antes. Lá na cruz, Jesus ele pega aquele escrito de dívida, aquela nota promissória para os mais velhos, aquele boleto para os mais contemporâneos. E ele crava ele na cruz. Ele pega a dívida que nós tínhamos contra ele e ele elimina ela. Porque agora nós não somos mais servos do pecado ou sentenciados à morte, porque a nossa dívida foi removida completamente na cruz. Nós veremos isso com maior profundidade ao longo das próximas quartas, mas entenda que o santuário ele nos ensina 3 pontos muito relevantes para você entender para a sua vida. E com esse resumo eu encerro. O primeiro deles é o seguinte: pecado ele não pode ser simplesmente desculpado a partir de algumas palavras. Ele é tão brutal, tão doloroso, que ele só pode ser resolvido através da substituição. Nós só podemos viver hoje, termos uma expectativa de vida eterna, porque muitos morreram, animais agora falando, e porque um totalmente puro, sem pecado algum, ofereceu sua vida em nosso lugar. É importante que você entenda as consequências disso para você entender o quanto a sua vida é valiosa. O quanto você é valioso para Deus. Porque Ele abriu mão de tudo, sendo Deus, e veio atrás de nós. Não desperdice a sua vida. O segundo ponto, muito relevante, é a gente entender o quanto nós somos insuficientes diante disso. Não teria nada que nós conseguiríamos fazer para resolver esse problema. A gente poderia até pagar o preço e morrer, mas não teríamos vida depois disso. Se não fosse Cristo vir e morrer por nós, nada teria resolvido. Nada teria sido resolvido. E finalmente, nós entendermos aquele princípio que eu já mencionei nas últimas quartas, o princípio da graça. Jesus ele fez tudo isso por nós e ele não cobrou absolutamente nada. É um presente para você. E você precisa pensar diariamente se você tem pego esse presente e feito valer na sua vida. Se você tem feito valer o grande preço que foi pago na cruz por você. Todo esse sistema que Deus colocou em prática durante séculos e milênios. Ou se você tem desperdiçado as oportunidades que Deus tem te dado para viver, trocando por coisas banais e sem sentido, desprezando o amor e a graça de Deus. Que Deus nos ajude a colocar o nosso coração no lugar certo e aceitar esse sacrifício que Deus ofereceu por nós.